Bom dia a todas e todos. Queria dizer que é uma alegria receber todos aqui para um evento de descomemoração dos 50 anos de golpe, né? E eu preparei um textinho para essa nossa abertura, que diz assim: há 50 anos o Brasil inaugurava uma página infeliz da nossa história, que deixou marcas. Os cerca de 50 mil assassinados por ano hoje, em sua maioria negros e pobres, não permitem que esqueçamos. Além dos mortos e desaparecidos da ditadura civil-militar, cujos corpos ausentes são a herança mais trágica do Estado autoritário, muitos outros apagamentos ainda restam. Como era viver com medo na universidade? Como era possível pesquisar, lecionar, aprender naquele contexto de suspeição generalizada e de exercícios arbitrários de macro e micropoderes? Este evento de hoje tem a intenção de contribuir para construir essa memória na certeza de que quanto mais discutirmos, quanto mais soubermos, quanto mais recusarmos o esquecimento, maiores serão as nossas chances de consolidar o caminho para uma sociedade mais democrática e justa. Tanto menos o terrível passado ditatorial irá reviver nas práticas que o Estado perpetua hoje nas favelas e periferias brasileiras, e bem como nos seus campos e florestas, né? Então, queria chamar para compor essa mesa da manhã o professor Carlos Weiner, coordenador do Fórum de Ciência e Cultura e da Comissão de Memória e Verdade da UFRJ, para fazer uma fala para a gente, contar o que está acontecendo aí nesse ano da Memória e Verdade da UFRJ, tal como foi definido, né, em 2014. Professor Otávio Velho, professor emérito da UFRJ, que durante a ditadura teve uma atuação importante em pesquisa com comunidades rurais, campesinatos, fronteiras, né, e vai falar um pouco dessa experiência. Professora Esther Amorim, doutora e livre-docente de Sociologia pela UF, que cursou curso de especialização e mestrado aqui no PPGás durante o período ditatorial, foi aluna de Roberto Cardoso de Oliveira e também tem várias histórias desse período para contar para nós. O professor Moacir Palmeira, professor titular do PPGás, também durante a ditadura com pesquisas sobre mobilização camponesa após o golpe, tendo sido, inclusive, assessor da CONTAG entre 1978 e 1989. Então, todos esses professores, claro, o currículo deles é muito extenso, a ideia não foi se ficar citando todas as publicações e informações aqui, mas sim que a gente possa hoje conversar um pouco, ouvir esses depoimentos e procurar entender qual era a história dessa instituição, qual era a história do campo de saber que a gente integra, né, nesse momento que a gente precisa lembrar, né, e precisa conhecer melhor. Então, queria chamar primeiro o Carlos Weiner para fazer uma fala de abertura e chamar os integrantes da mesa para compor a mesa. Eu combinei com eles que eu não vou ficar na mesa de mediação, acho que não é necessário, e eles mesmos vão controlar seu próprio tempo. Eu também não vou ficar na mesa, que eu vim aqui para ouvir, talvez eu tenha que sair mais cedo, mas quando eu soube disso aqui, eu tive o sentimento que eu não poderia não estar aqui, porque eu diria que em alguns períodos encontrei alguns colegas daqui, em outros lugares, não aqui. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Moacir, foi em Paris, não era mal, confesso. Embora normalmente a gente diga que era muito sofrido, né? Mas eu encontrei o Moacir e a Lígia através do Afrânio, que eu já conhecia, do Zé Sérgio. E aí comecei a saber da existência de um programa de pós-graduação em Antropologia Social no Museu Nacional. Portanto, faz parte também na minha tese, li, agora eu vi que foi republicado, o Alfredo me entregou outro dia, o Frente de Expansão, do Otávio, que eu li lá em Paris também, assim, muito emocionado. E, enfim, quer dizer, é um esforço geral de todos nós, né, de que isso faz parte dessa história que tem que ser recuperada. Eu costumo dizer, né, todo mundo sabe aqui, agora eu estou no Fórum de Ciência e Cultura, eu falo com muito cientista aqui, então para eles eu tenho que explicar muitas coisas, aqui é mais fácil, né? Muitos cientistas, aqueles. O Fórum de Ciência e Cultura, né, o museu eu costumo dizer que é a joia da coroa do Fórum. Eu cheguei aqui um pouco em cima, que eu estava aqui com a diretora do museu, a Cláudia, a gente estava conversando sobre a comemoração dos 200 anos
do museu, né, e um pouco como é que já está sendo planejado e o que o fórum vai fazer. Então, quem sou eu para ser coordenador no lugar onde está um museu, não é isso? Jamais pensei que isso estaria no meu currículo vitae. Mas, de qualquer maneira, eu achei a ideia estupenda quando eu tive notícia dessa iniciativa aqui, né? Só algumas sinalizações, quer dizer, nós estamos com uma comissão da memória e da verdade da UFRJ, que foi constituída, e nós estamos começando a remexer alguns dos nossos arquivos e algumas das nossas memórias. Não é fácil. Acabamos de descobrir, agora talvez eu erre, mas entre 1971 e 75, ou alguma coisa assim, não se acham as cópias das atas do Conselho Universitário, por exemplo. Também não se acha nenhum documento da Divisão de Segurança, por exemplo. Descobriu-se quem era o cara quando ele esteve aqui, mas a gente tem muito pouca informação, a gente conhece muito pouco realmente dessa história. E uma das coisas, uma proposta da Comissão Memória e Verdade foi que a UFRJ decretasse que de 1º de abril de 2014 até 31 de março de 2015 seria o ano da Memória e Verdade da UFRJ. Fizemos um selo, ainda não estamos conseguindo, mas existe uma deliberação do Conselho Universitário de que todos os documentos, cartazes, portais da universidade devem trazer esse selo. Uma maneira da gente estar marcando aí esse compromisso. E tem um compromisso também de trazer isso para uma reflexão da história da universidade, do pensamento crítico na sociedade brasileira. Então, a única coisa que eu posso dizer é que a gente faça mais, certamente, aqui em outros lugares da universidade há memórias a serem rebuscadas e trazidas à tona, e que é necessário que pessoas com menos cabelos brancos estejam presentes nesses lugares, porque essa memória tem que ser transferida. Talvez uma experiência, falar de memória, talvez uma experiência, só para terminar, uma experiência nossa é esse sentimento de que cada geração começa do zero, né? Cada geração intelectual, cada geração política tem essa ideia de que ela... Isso daí faz parte um pouco da própria possibilidade de se constituir uma geração, é achar que ela está inventando tudo de novo. Isso é bom. Mas o de ruim é que tem muita coisa boa no passado que a gente deixou de resgatar. Muitas vezes a gente só vai descobrir os que nos antecederam quando a gente já não é tão jovem, quando a gente já passou algum tempo. Então, talvez se a gente pudesse, não sei se isso é possível, trazer esses antecedentes para essa reflexão atual, sobretudo no momento que a sociedade brasileira vive, eu acho que é fundamental. Eu tenho repetido muito uma frasezinha sobre a questão da memória, que é uma coisa que me preocupa hoje. Vou terminar com essa citação. Uma das coisas mais graves hoje, quando a gente remexe os nossos baús e reabre os nossos armários, é descobrir os horrores que aconteceram. Os últimos depoimentos de ex-torturadores são realmente, o que eu posso dizer, espantosos. E isso nos leva a talvez uma situação de que os atentados à democracia hoje não são nada, porque, já foi muito pior. Os horrores foram tão dramáticos que o que se passa hoje é aceitável. Então, tem que tomar cuidado para que essa recuperação da memória não se transforme numa leniência com os atentados à democracia no presente. E eu li uma frase num livro do Canclini recentemente, sobre a globalização, e o livro começa assim, eu vou citar de memória. E aí eu termino. Vivíamos sobre uma tirania absoluta, e o tirano absoluto dizia que 2 e 2 são 6. E transitamos por uma tirania relativa, onde o tirano relativo diz que 2 e 2 são 5. E hoje, quando nós dizemos que 2 e 2 são 4, vem um intelectual ou um policial e nos diz: você quer voltar à época em que 2 e 2 eram 6? Então, está no momento da gente fazer dessa relembrança também uma relembrança de que continuamos achando que 2 e 2 são 4.